dois temas começam a percorrer o estado e o município serrano, na Grande Vitória. O primeiro fato é que eu quero depois voltar, eu vou falar do reaparecido Magno Malta, mas ele reapareceu, está mais gordo. Depois eu vou voltar com uma live falando sobre esse irmão. Mas a Serra volta a trilhar a onda do populismo. Vidigal é o grande populista de 30 anos de monopólio serrano. O grande populista que surgiu como base, começando uma política populista no município da Serra, tendo Vila Nova de Colares como base, e o combate aos Marajá da Serra. Era o caçador de Marajá da Serra. Ou seja, um zorro, uma espécie de zorro, que muitas vezes usa máscara e muitas vezes não usa máscara. O populista é aquele super-herói que aparece e ele elege um inimigo. Ao estilo dos presidenciáveis que elegem a Globo como inimigo, elege os meios de comunicação como inimigo, e Bolsonaro que elege os comunistas como inimigo. Então ele chega dizendo: vou combater os comunistas. Vou combater os comunistas. E a galera conservadora vibra, chegou o super-herói. Vidigal veio nessa mesma linha, no passado, porque depois ele não fez mais nada. Ele veio nessa toada dizendo: vou acabar com os Marajá. O mesmo estilo Collor. Só que Collor não citava meios de comunicações porque ele era afiliado da Rede Globo. E Vidigal, mesmo sendo de um partido de esquerda, ele navegou no mesmo sentido, dizendo: sou o caçador de Marajás da Serra. E ele está voltando, gente. Está voltando com força. Sabe por quê? Porque o Vidigal está com o apoio do PT. E o PT se tornou uma das polarizações da próxima campanha. Porque Lula vai percorrer o Brasil. E Vidigal está com Lula. Que também é populista. Com uma vantagem: Lula investiu no Fordismo. Um tipo de capitalismo que garantia que os mais pobres tinham direitos. Diferente do atual presidente, que garante direito e privilégio para ricos
e deixa os pobres se lascarem. E aí já está sofrendo a consequência de um populismo onde o capitalismo neoliberal ele é posto de uma forma que agrade somente os ricos e a classe média alta e deixa a classe média baixa e os pobres de fora. Então o ex-prefeito da Serra, Vidigal, volta surfando nessa onda de 30 anos atrás, quando ele era o caçador de marajás. Ele era o médico dos pobres, mas hoje não é mais. Mas vem forte porque os demais candidatos de centro-direita ou de direita estão surfando na mesma onda, a onda do populismo. Qual é a onda do populismo? Elegeram um inimigo. Qual é o inimigo que eles têm que combater? A corrupção. Estão seguindo a lá Bolsonaro o mesmo estilo. Não apresentam projetos, nenhum deles apresentam projetos e apresentam fórmulas mágicas para acabar com o sofrimento. Ou seja, é o Capitão América, é o Batman, é o Robin que chega para acabar com os bandidos da cidade de Gotham City. Com Coringa, com o Pinguim, a Mulher Gato. Então, essas pessoas estão seguindo o mesmo estilo. Mas plano de governo, ninguém tem. Ninguém tem. Plano social, eu tenho visto aí o delegado Márcio, que já até apresentou planos na Serra. Planos de tirar o povo da pobreza, planos de combater o crime, mas não pode cristalizar nisso, viu, doutor Márcio? Doutor Márcio, Gideão, Svichon, que são também postulantes a um cargo de prefeito da cidade. Não navegue muito nisso, não surfe nisso. Apresente planos de governo, porque essa questão de combater crime organizado, ela vai ficando saturada quando não se diz isso na oratória, mas na prática não acontece nada. Porque nós estamos a menos de um ano da eleição e ninguém apresenta nada de concreto para a população da Serra. E fica nessa de combater alguma coisa. Mas eu quero mostrar um exemplo para vocês de alguém que realmente está fazendo a diferença no nosso estado. E que os candidatos a prefeito daqui, seja Vidigal ou seja o pessoal da direita, deveriam seguir. Sabe quem é? É ele mesmo, o prefeito de Colatina. Ele não entra naquela onda de que eu vou combater corrupção, de que eu vou combater isso, de que eu vou combater bandido, de que eu vou combater aquilo, e não bota uma capa de super-herói para sair voando, não. Não. Sabe o que ele faz? Ele pega a trincha e vai para pintar meio fio. Ele pega a barca e vai para o meio do rio prestar serviços e contas à sociedade de Colatina. Ele pega a colher
e vai rebocar a casa dos pobres no morro. É ele, o Meneghel. Um homem simples que pratica várias facetas, não é uma coisa só. Porque o populista só combate uma coisa. Uma hora ele combate a Rede Globo, ou outra hora ele combate os bandidos. E tem aqueles que são extremamente fascistas e querem combater ideologia de gênero. Ah, eu vou combater os homossexuais. Homossexual não é problema de vocês. Deixa a lei cuidar deles. A lei é para todos. Se você tem uma Constituição que ela é conhecida como cidadã e ela dá privilégio às minorias, então não podemos nos insurgir contra as minorias. Não podemos ir contra o índio, não podemos ir contra os gays, não podemos ir contra sofrido, que são as minorias. Mas, na onda do populismo vão surgindo pessoas que fazem política errada. Porque política, ou você tem projetos ou você tem práticas. Eu posso falar disso, posso, porque eu faço trabalho social, mas não só em um lugar. Uma hora ajudando com pão, e com suco e com café, outra hora no posto de saúde, cobrando a questão do medicamento, outra hora como conselheiro de saúde, de escola, ajudando os professores, outra hora como pedindo a regularização fundiária para aqueles que são chamados de inimigos, também em uma onda de populismo, como exemplo de Barcelona, onde o pé sujo chama o que diz que os inimigos de Barcelona são o pessoal das invasões. E há gente cristalizado nisso, que as pessoas que moram nas invasões são o inimigo que temos que combater, sendo que eles são aqueles que nós temos que ajudar, dando a ele o quê? O título de posse das suas casas, que a Serra é repleta de invasões. Vila Nova de Colares é invasão, Feio-Rosa foi invasão, ao qual o próprio Feio-Rosa, o ex-prefeito, cabeça fria, ele liberou. Barcelona tem invasão, Maringá tem invasão, Serra Dourada tem invasão, Morada de Jacaraípe tem invasão, Nova Almeida tem invasão, a serra toda, Jardim Carapina, Jardim Tropical, Sossego, Central Carapina, e por aí vai. Ah, mas tem conjuntos? Tem. Os últimos. Cidade Continental. Mas do lado de Cidade Continental, que fazia Embriões, tem Carapebus, Novo Horizonte, tudo invasão. Então a Serra é um complexo de invasões, que há 30 anos esperam receber a chamada regularização fundiária. Cidade Pomar, Tubarão,
e por aí vai. Então, um total de 500 mil pessoas, 400 moram nas invasões. E sem título de posse. E num populismo barato, na comunidade de Barcelona, por exemplo, o Xambinho e o Basílio se elegem dizendo que estão perseguindo os inimigos. Os inimigos, para eles, são os pobres das invasões. E aí vem o Vandinho, que quem é o inimigo agora? Próximo da eleição. A Celso e a Cezanne. A Cezanne está fornecendo água salgada para o povo. Então vou combater a Cezanne. A Excelsa está aumentando a taxa de iluminação. Então vou combater. Aí, Vandinho. Vandinho, o novo super-herói de capa. Escrito na roupa dele. O super-homem, ó. O super combatente da EDP. A Excelsa. Elegeu um inimigo populista. Não tem plano de governo. Eu vou combater a Excelsa. E aí uma hora ele aparece com a Aldifa, outra hora ele aparece com outro, e outra hora ele aparece com outro. Populismo barato. Então, gente, Vidigal, vem aí, hein? Ele surfa na onda do populismo. Os outros, tirando uma ala mais à direita, que tem surgido, são cria dele. O Aldifa é cópia dele, o Xambinho é filho de Vidigal, o Vandinho é filho, foi candidato a subprefeito, ou vice-prefeito, o Bruno Lama, Márcia Lama, tudo filho de Vidigal, filho político. E se Vidigal disser que ele está com o PT, ele vai ganhar. Porque Lula está de volta ao cenário e diz que vai correr o... Tanto que Bolsonaro se calou no dia da prisão, da soltura de Lula. E o Super Moro botou o rabo entre as pernas e se escondeu. Super-heróis de Araques. Então eu dou um conselho ao doutor Gideão. Vocês entendem de política. Doutor Gideão, doutor Márcio, não navega nesse negócio de que combate a corrupção, segurança, combate à corrupção, só nisso não. Apresentem planos, porque Vidigal está voltando. Porque na polis tem que se ter planos de governo. Tem que se ajudar a população. E não ser combatente disso, combatente daquilo. Eu combato a Excelsior, eu combato a Cezanne, eu combato os Marajás, eu combato o crime organizado, eu combato isso. Indeterminado, pode ser uma das bandeiras. Mas não fica só nisso não, porque essa história do crime organizado, isso é para a gente raciocinar. Isso está dando ibope para Aldifa e Caldeira. Tanto que no dia que nós caminhamos, lá na Avenida Central,
Quando o doutor colocou a voz do Caldeira lá, rebatendo o Aldifa, uma das pessoas que estava na rua disse assim, eu fico toda arrepiada só de ouvir a voz desse homem. Quer dizer, ele também está se tornando um super-herói que ele não é. Porque eu conheço e já fui lá. Eu estive na Câmara dos Vereadores para pedir um favor para ele quando eu fazia a caminhada pela paz. Movimento em Barcelona. Ele prometeu para voltar na quinta-feira. Na quinta-feira, quando eu voltei, o Xambinho estava no escritório dele. Também era vereador. E quando eu entrei, aquele homem alto, Caldeira, alto e loiro, se acovardou diante de um moleque baixinho que é o Xambinho. E disse, não posso fazer nada mais por vocês, não posso ajudar vocês, infelizmente as coisas estão difíceis. Mentira, porque o Xambinho saiu da sala dele. E ele bem mesmo fala na sua gravação que ele, o Aldifa, era do Rede. E os dois andavam juntos. E essas briguinhas para polarizar uma eleição torna os dois famosos. Volta aquela história, né, que o deputado diz, que falem mal de mim, mas que falem de mim. Estão falando mal dele, mas estão dando para ele ibope, que ele não tem. Porque é um medroso que ficou com medo de um tampinha como Xambinho. E não cumpriu uma promessa que fez 2 dias antes para a gente. Ajudar com papel. Ajudar com coisa mínima. Não cumpriu. Mas eu e o Aldiva éramos amigos e tal. Então, agora, há uma fala nos e na campanha que esse grupo tem feito, que aí, sim, é quando diz assim, é briga de facção, aí tem sentido. Porque os dois são do mesmo grupo político. Se estão brigando, então é briga de facção? Só que essa briga de facção ou crime organizado lá na prefeitura ou na Câmara dos Vereadores não vai levar a lugar nenhum. Não vai chegar em nada. Você quer apostar? Sabe por quê? Falta pouco tempo para a eleição. E ninguém vai mudar isso. Então, arregaça as mangas, vocês que são direito, ou sei lá, e são protagonistas ou prés a uma campanha de prefeito, apresentem projetos. É meu conselho. Mas o senhor tem projetos? Eu tenho. Eu tenho projetos sociais. E eu pratico social. Todos os dias da minha vida. Tem 37 anos que eu faço. E envolvido com política, tem 10 anos. 12 anos. Alguém disse para mim uma vez, aqui, né? Vocês que estão me vendo. Mas o senhor é um evangélico, é um pastor e não pode falar de política. E quem disse?
Meu amigo, a gente fala daquilo que a gente acredita. E a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A minha representação são os humildes. Quando eu vou em busca de ajudar os humildes, os simples, eu me esqueço de quem está lá no topo e procuro amenizar aquele grupo que está embaixo. Tem nada contra eles, lá de cima. E acho que deveria haver uma distribuição de renda maior. Não o que está acontecendo, deixar o povo à míngua. Mas eu estou entre eles. Eu faço parte deles. Quando eu vou no posto de saúde, uma vez eu fui como delegado de direitos humanos, eu disse para eles, eu estou aqui dentro hoje tratando do estômago. Eu e minha esposa estamos doentes. Ficamos 9 horas lá dentro. E eu mesmo sentindo dor, fiquei 6 horas intercedendo pelo povo. Fui até a diretoria. Eu já não aguentava mais. Mas eu era um deles. Então eu não fico falando. Não. Uma hora eu estou lá na Avenida, na Norte-Sul, cobrando o esgoto que estourou. Do qual uma moça passando deslizou o carro e bateu no poste do outro lado e morreu. Uma hora eu estou pedindo que aquela pista lateral para passar as bicicletas sejam feitas. Porque muitas vezes na Norte e Sul a gente chamava de o ciclista de cabeça de abóbora, cabeça esmagada. Porque vinha um carro e derrubava e passava por cima. Não tinha ciclovia. No terminal, os guardas que querem botar cachorro em cima de pessoa que está ali, e eu vou para lá. Na Avenida Central, querem botar fogo nas barracas dos camelôs, expulsar os camelôs por causa de dinheiro, eu vou para lá. A regularização fundiária, que ajuda a dar um título de posse para os pobres e até gente da classe média que não tem, eu vou para lá. Os direitos fundamentais, eu vou ensinar. A casa de recuperação, eu vou participar tocando. Já participei com o pessoal da APAI quando queriam fechar a APAI. Com os deficientes. Muitas vezes eu ligo para o Mão na Roda e diz, tem uma pessoa aqui na comunidade que vocês não estão querendo vir buscar e ele é cadeirante. E eles vêm. Se não vir, vamos entrar no Ministério Público. Eles vêm. O remédio está faltando. Vamos lá. A pessoa está desmaiando na fila. Guarda, por favor, abre aí, vamos botar lá para dentro. Para tomar ar-condicionado e tomar água gelada, porque essa pessoa desmaiou. A pressão baixou. E nas filas, nas madrugadas, eu também estou, porque eu também faço parte. Eu não vivo em escritório de lá, não. Então, gente, cuidado com esse negócio de populismo. Cuidado. Cuidado com esse negócio. De querer ser o super-herói que vai combater o crime,
Porque combater o crime se combate com a lei. Tá certo, por isso que eu disse. Os homens da lei estão aí. Mas deve-se mostrar também projetos. E Vidigal vem aí, tá? Lembrem que Vidigal é um eterno aliado de Lula. E Lula livre, ele elege. Lembra que aqui na Serra a polarização não aconteceu. O Manato não ganhou para governador do estado, porque Casagrande era aliado de Lula. Viu, gente? E não era aliado de Bolsonaro. Quem ganhou aqui não estava aliado com Bolsonaro. Pelo contrário, estava desaliançado com Bolsonaro. Foi Cantarato e Marco Duval para senador. E o governador também. Rose de Freitas dançou. Magno Malta dançou. Eu vou voltar a falar a questão que Magno Malta reapareceu. E o Manato dançou. Todos dançaram, porque confiaram na onda do populismo, de combate ao crime, o super-herói que combate o crime. Isso não cola, gente. O povo está desesperado. O povo precisa de emprego. O povo precisa de mais-valia. O povo precisa de alimento. Precisa estudar. Deixemos a onda populista e apresentemos projetos. Vocês que têm recursos, apresentem projetos. Senão, Vidigal vai, abocanhar de novo. Apesar de estar no poder há muito tempo. Mas ele vai surfar na onda do populismo. O super-herói voltou. É isso aí. Cuidado, hein? E na paz.